No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Olá, bom dia! Começa agora o Você Melhor SP, o seu programa de saúde e bem-estar com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Confira os destaques do programa de hoje. A médica dermatologista doutora Daniela Suzuki esclarece a importância de uma avaliação cuidadosa para garantir a segurança e eficácia dos procedimentos estéticos. Um desafio para muitos pais, o sono do bebê, fundamental para o desenvolvimento dos pequenos. Entenda mais com a médica pediatra, doutora Patrícia Consorte. A médica ginecologista e obstetra, doutora Caroline Murakami, explica como a terapia de reposição hormonal pode ajudar no alívio dos sintomas da menopausa. Confira o que é importante fazer de preparação para uma cirurgia plástica. A médica Katiana Kakzan enumera alguns cuidados, principalmente com o uso de medicamentos. Você sabia que existem diferenças importantes entre a calvície masculina e a feminina? Entenda mais com o médico dermatologista Dr. Sidmar Nielsen. O radiologista abdominal Dr. Públio Viana explica o que é a hiperplasia da próstata, um problema comum entre os homens, mas que pode ser tratado. O médico cirurgião plástico Dr. Bruno Zampieri revela como é feita a blefaroplastia, o procedimento indicado para melhorar a aparência das pálpebras. A médica dermatologista doutora Adriana Ridolfi revela como a medicina regenerativa pode oferecer soluções inovadoras para restaurar a aparência jovem e saudável da pele. Hipertensão arterial, uma condição médica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O médico cardiologista Dr. Frederico Scuoto explica pra gente. Doutora Priscila Brito fala da importância da proteína no processo de emagrecimento, sem a necessidade de fazer uma dieta muito restrita. Uma técnica de tratamento odontológico promete devolver o sorriso de quem perdeu um ou mais dentes. Veja com a cirurgiã dentista doutora Alessandra Fabri. Conheça uma substância capaz de regenerar, reparar e rejuvenescer a pele de forma profunda e segura. Quem explica é a doutora Stephen Julie. Todas essas informações você acompanha agora no Você Melhor na Band SP. A médica dermatologista doutora Daniela Suzuki esclarece a importância de uma avaliação cuidadosa para garantir a segurança e a eficácia dos procedimentos estéticos. Acompanhe. E eu recebo aqui no Você Melhor a doutora Daniela Suzuki, médica dermatologista. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Agradeço muito pela oportunidade, Gui. Doutora, para começar, responde pra gente quais os riscos de fazer os procedimentos estéticos sem avaliação cuidadosa. Então, Gui, os riscos são vários. Eles vão desde um resultado insatisfatório e artificial até complicações mais graves para os pacientes. Cada rosto, cada pele tem uma necessidade, uma sensibilidade e uma história. E se a gente não fizer a avaliação adequada, a gente pode às vezes indicar algum procedimento que não é indicado para aquele momento ou para aquele paciente. Isso acaba prejudicando muito a autoestima e a saúde do paciente. Doutora, e o que a gente deve observar antes de qualquer tratamento? Antes de qualquer tratamento, o paciente tem que procurar um profissional qualificado para aquele procedimento ou tratamento que seja e, além disso, encontrando esse profissional, ele tem que discutir com o médico sobre o procedimento em si, possíveis complicações e também alinhar expectativas. Então, conversar sobre resultados reais. Uma estética bem feita, ela vai envolver ciência, conhecimento e muito bom senso. E assim a gente garante resultados cada vez melhores. E o que significa, doutora, respeitar a individualidade de cada paciente? Então, Gui, o que eu sempre falo é que cada paciente é único. Ele tem as suas estruturas faciais e a sua história. E a gente respeitar a individualidade é não seguir padrões. É respeitar as características, respeitar os traços e o limite daquele paciente. Realçar o que já é belo, sem exageros. Agora, doutora, para finalizar, responde pra gente por que a formação do profissional adequado é tão importante? Ela é muito importante. A gente sempre deve priorizar, procurar um profissional médico com especialidade em dermatologia ou cirurgia plástica para realizar esses tratamentos, porque são os profissionais que têm respaldo
técnico e científico para fazer tais procedimentos, indicar e principalmente lidar com as intercorrências que podem acontecer. Então a estética bem feita, a estética segura, ela tem muito conhecimento por trás. Ótimas informações, doutora Daniela. Muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço, Gui, agradeço pela oportunidade. E se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação à estética ou outros assuntos da dermatologia, é só me acompanhar nas redes sociais que eu sempre estou postando alguma coisinha por lá. Manhã Melhor, o seu café da manhã com Gui Moreira na tela da Band. Comece o dia com muita informação sobre saúde e bem-estar, dicas práticas e histórias inspiradoras. Manhã Melhor, todo domingo, 7:45 na Band São Paulo. Um desafio para muitos pais, o sono do bebê, fundamental para o desenvolvimento dos pequenos. Entenda mais com a médica pediatra, doutora Patrícia Consorte. Se tem uma dúvida que aparece em 9 a cada 10 consultas doutora, meu bebê não dorme, tem alguma dica? Antes de tudo, a gente precisa entender uma coisa importante. O sono do bebê não é igual ao sono do adulto. O ciclo de sono e vigília, aquele que nos faz dormir à noite e ficar acordado de dia, depende da maturidade de alguns hormônios. E esse processo vai sendo moldado no primeiro mês de vida do bebê. Ou seja, o recém-nascido ainda não sabe diferenciar o dia da noite. O bebê ainda está vivendo a chamada esterogestação, o período de adaptação à vida fora do útero. Nesse momento, ele precisa se sentir seguro, acolhido, como se ainda estivesse dentro do útero da mãe. Bebês precisam de previsibilidade para se sentirem seguros. É essencial respeitar a janela de sono do bebê. Aquela frase, não deixe o bebê dormir de dia para dormir à noite, é um dos grandes mitos. Bebês que não descansam ao longo do dia chegam exaustos, irritados à noite. O mais importante é que ele durma nos horários adequados. Então, algumas dicas. Reduz estímulos visuais, reduz estímulos sonoros à noite. Crie rituais simples, como dormir, um aconchego, uma musiquinha mais baixa e cuide da rotina de amamentação. Quem tem mamadas efetivas durante o dia tende a mamar cada vez menos à noite. Quando o bebê já passou da fase da esterogestação e a amamentação está bem estabelecida, podemos começar a introduzir com muito carinho o hábito de adormecer no próprio bercinho. Isso ajuda a construir aos poucos a tão desejada autonomia de sono, sempre com acolhimento e sem rigidez. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. A médica ginecologista e obstetra, a doutora Caroline Murakami, explica como a terapia de reposição hormonal pode ajudar no alívio dos sintomas da menopausa. Vamos ver. Olá, Gui Moreira. Olá, pessoal de casa. Sou a doutora Caroline Murakami, sou médica ginecologista e obstetra, especialista em ginecologia endócrina, e o tema que trago para vocês hoje é sobre terapia de reposição hormonal. A reposição hormonal é indicada para aliviar os sintomas decorrentes da queda do estrogênio no período do climatério e da menopausa, como ondas de calor, também chamadas de fogacho, dificuldades para dormir ou insônia, alterações recorrentes de humor, secura vaginal, cansaço, diminuição de libido, dificuldades de concentração e alterações da memória. A reposição mais comumente indicada e com respaldo científico, podendo ser usada com segurança, é feita com estrógenos e progesterona, geralmente por via oral ou por via transdérmica. O DIU também pode ser utilizado nessa reposição. Existem contraindicações absolutas, como câncer de mama ativo ou prévio, câncer de endométrio, doença hepática grave, trombose prévia, doença cardiovascular como infarto ou AVC e porfiria. Vale lembrar que outros quesitos como diabetes, colesterol e pressão arterial da paciente vão ser avaliados antes e durante a introdução da terapia de reposição hormonal. Para pacientes que não podem utilizar a reposição hormonal, vamos tratar cada sintoma individualmente, podendo ser prescrito alguns fitoterápicos, antidepressivos, géis vaginais e outras medicações. Devemos lembrar que a menopausa é uma fase de vida onde celebramos nossa maturidade e experiência, onde nós nos reconectamos com nós mesmas e não devemos passar por essa vida com sofrimento devido a esses sintomas que podem ocorrer. Caso precise de ajuda, procure um médico ginecologista habilitado para te ajudar. Por hoje eu fico por aqui. Quer saber mais sobre esse tema? Me siga no Instagram. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Confira o que é importante fazer de preparação para uma cirurgia plástica. A médica Katiana Kakzan enumera alguns cuidados, principalmente com o uso de medicamentos. Bom dia, Gui Moreira! Bom dia para todo mundo aí de casa! Hoje, o alerta é para você que está se preparando para uma cirurgia plástica. Você sabia que alguns medicamentos e substâncias
precisam ser suspensos com antecedência. Isso vai garantir a sua segurança durante o procedimento. Entre eles estão os famosos remédios injetáveis para o emagrecimento, muito comentados nas redes sociais, não é mesmo? Mounjaro, Wegovy, Rybelsus pertencem à classe dos análogos de GLP-1. Eles podem afetar o funcionamento do estômago e do intestino e, por isso, aumentam o risco de complicações com a anestesia. Mas o ponto mais delicado da nossa conversa hoje é outro: o uso de hormônios anabolizantes por mulheres. Muitas mulheres, em busca de perfeição estética, talvez, acabam utilizando substâncias que não são seguras e que trazem sérios riscos para a saúde. Esses hormônios alteram a coagulação do sangue, afetam seu fígado, rins e podem aumentar de forma significativa o risco de trombose, uma complicação grave e muitas das vezes silenciosa. E o que era para ser o sonho da sua cirurgia plástica pode acabar se tornando um pesadelo. Por isso, o ideal é realizar uma avaliação médica completa com cardiologistas, exames laboratoriais e, claro, uma conversa franca com seu cirurgião plástico. Porque muito antes do centro cirúrgico, a sua cirurgia começa com a verdade, com cuidado e com escolhas conscientes. Para mais informações como essa, é só acompanhar nossos conteúdos nas redes sociais. E, claro, seguir tudo por aqui na Band. Você sabia que existem diferenças importantes entre a calvície masculina e a feminina? Entenda mais com o médico dermatologista Dr. Sidmar Nielsen. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia a você que está nos assistindo de casa. Hoje vamos falar sobre uma diferença importante, mas que muita gente ainda não conhece: a diferença entre a alopecia masculina e feminina. Quando pensamos em calvície, normalmente lembramos logo daquele homem com entradas marcadas ou com a parte de cima da cabeça já sem fios, certo? Esse é o padrão típico da alopecia androgenética masculina, que tem causa principalmente genética e hormonal. Mas, das mulheres, o padrão é bem diferente. Os fios vão afinando de maneira difusa, ou seja, por toda a cabeça, principalmente na risca central. O couro cabeludo começa a aparecer mais, mas sem aquelas falhas evidentes que vemos nos homens. E por que essa diferença? Porque o organismo feminino é mais sensível a variações hormonais, estresse e carências nutricionais. Então, muitas vezes, a queda nas mulheres pode estar relacionada a um ciclo menstrual irregular, menopausa, estresse ou até alimentação inadequada. Por isso, o diagnóstico e o tratamento também são diferentes. Enquanto o homem geralmente vai precisar controlar o fator genético e hormonal com medicamentos específicos, em alguns casos o transplante, a mulher demanda uma investigação maior e um tratamento altamente personalizado para tratarmos diretamente a causa dessa alopecia. Outra curiosidade importante: nem toda mulher com queda é candidata ao transplante. Muitas vezes conseguimos excelentes resultados só com protocolos regenerativos e suplementos. E é por isso que a avaliação médica é tão essencial. Então, se você está percebendo mudanças no volume, espessura ou distribuição do seu cabelo, seja você homem ou mulher, não ignore. Cuide antes que avance. Por hoje, nossa conversa termina aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Nos vemos no próximo encontro. Até lá! O radiologista abdominal Dr. Públio Viana explica o que é a hiperplasia da próstata, um problema comum entre os homens, mas que pode ser tratado. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia, pessoal de casa. Você já ouviu falar em hiperplasia benigna da próstata? Esse é um problema muito comum entre os homens, principalmente naqueles a partir de 50 anos. O aumento da próstata pode trazer sintomas como dificuldade para urinar, jato fraco e idas frequentes ao banheiro durante a noite. Isso tem um impacto direto na qualidade de vida dos homens e na capacidade produtiva. A boa notícia é que hoje existem excelentes opções de tratamento minimamente invasivo como opção aos tratamentos cirúrgicos convencionais. A ablação transperineal por energia térmica é uma técnica muito moderna e revolucionária, minimamente invasiva, que age diretamente na área aumentada da próstata. O canal urinário é desobstruído com muito mais precisão e conforto e através de uma agulha que é inserida guiada por ultrassom. Através do períneo, os nódulos de hiperplasia vão sendo tratados lentamente, com precisão e segurança. O procedimento é feito em regime ambulatorial, com anestesia local e uma sedação leve, tendo uma duração média de procedimento em torno de 1 hora. Qual a vantagem dessa técnica? Além de ser minimamente invasiva, a via transperineal evita o acesso pelo canal da urina, tendo menos sintomas e menor risco de infecção, e o paciente pode voltar para
casa no mesmo dia. Este é mais um exemplo de como os procedimentos minimamente invasivos vêm transformando a medicina, neste caso, melhorando e muito a saúde masculina. Por hoje, nossa conversa se encerra por aqui. Não deixe de seguir minhas redes sociais. Nos vemos no próximo encontro. O médico cirurgião plástico Dr. Bruno Zampieri revela como é feita a blefaroplastia, o procedimento indicado para melhorar a aparência das pálpebras. Confira. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia também você de casa que está nos acompanhando. Nós vamos falar sobre um tema que chama blefaroplastia, os limites entre a estética e a saúde. Um dos procedimentos destaques no Centro Brasileiro de Hidrolimpo. Você sabia que a área dos olhos é de extrema importância para a fisionomia das pessoas? Pois é, muita gente não sabe, mas existem diversos tratamentos para melhorar a região dos olhos. Tanto o excesso de pele, as bolsas de gordura, quanto as rugas dessa região. Muitas vezes podemos fazer uso da toxina botulínica para abrir o olhar do paciente e reduzir as rugas naquela região. Quando não existe excesso de pele e as bolsas de gordura, podemos utilizar sim laser para melhora da pele dessas áreas. Vivemos num tempo em que os filtros e as redes sociais criam uma falsa ilusão da perfeição. E é fácil esquecer que a beleza verdadeira está na harmonia e na saúde. Como médico, meu papel não é apenas operar, mas escutar, orientar com ética, e uma boa cirurgia começa no diálogo e na compreensão do que faz sentido para o paciente, e com os avanços utilizamos tecnologias como o laser, que traz mais precisão e menos trauma, mas a tecnologia sozinha não basta. Ela precisa de conhecimento, respeito aos limites do corpo, e cada organismo é único. Por isso é essencial uma avaliação. Para alguns outros casos, a blefaroplastia é o melhor tratamento. Nessa cirurgia, nós retiramos o excesso de pele, tanto na pálpebra inferior quanto na superior, mexendo também nas bolsas de gordura que dão aquele ar de cansado para o paciente. Cada paciente tem que ser avaliado individualmente para que o melhor tratamento seja indicado. Por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo encontro. A médica dermatologista doutora Adriana Ridolfi revela como a medicina regenerativa pode oferecer soluções inovadoras para restaurar a aparência jovem e saudável da pele. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia, pessoal de casa. Hoje nós vamos falar sobre a medicina regenerativa. A medicina estética, gente, está passando por uma transformação silenciosa e revolucionária. Eu sou a doutora Adriana Ridolfi, sou médica dermatologista e hoje eu vou te mostrar como nós estamos deixando de apenas corrigir os sinais do tempo para regenerar a pele de dentro para fora. Tradicionalmente, nós tratávamos o envelhecimento apenas suavizando as rugas ou preenchendo volumes perdidos, como sulcos. Mas hoje, gente, com a medicina regenerativa, nós conseguimos ativar alguns mecanismos naturais do corpo para que ele mesmo promova a nossa renovação celular. E temos 3 grandes aliados dessa nova era. Os exossomas, que são pequenas vesículas com mensagens de regeneração, que quando são aplicados na pele, eles estimulam os nossos fibroblastos, promovem colágeno e melhoram a nossa textura, poros e o brilho e firmeza da nossa pele. Além disso, temos o PDRN, que é um derivado do DNA de salmão, que é uma substância regeneradora profunda, que hidrata, acelera a cicatrização, reduz a inflamação e devolve a vitalidade para peles envelhecidas ou sensibilizadas. E o terceiro aliado são os biorremodeladores, como o Profile, que são compostos por ácido hialurônico puro, que são injetados em alguns pontinhos estratégicos da face. Eles não apenas hidratam profundamente as células, como estimulam remodelação da matriz dérmica, melhoram a elasticidade, o tônus e a luminosidade da nossa pele. Regenerar é mais eficaz e muito mais bonito do que simplesmente camuflar, né, gente? Com essas tecnologias, nós conseguimos devolver o equilíbrio, o frescor, a vitalidade da nossa pele sem mudar a nossa essência. Nesse rejuvenescimento moderno, menos é mais. E regenerar é o caminho. Obrigado por me acompanhar e até o próximo episódio. Hipertensão arterial, uma condição médica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O médico cardiologista Dr. Frederico Scuotto explica pra gente. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você que me assiste aqui. Hoje nós vamos falar sobre a hipertensão arterial. No final do ano passado, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulgou um estudo mostrando que 45% dos brasileiros adultos
convivem com hipertensão. Os dados apontaram que metade dos brasileiros com mais de 30 anos possuem pressão alta, que é o nome popular da hipertensão, e só 1/3 desses consegue controlar a doença. A hipertensão arterial normalmente não causa sintomas, sendo conhecida como uma doença silenciosa. Causa sintomas quando acima de valores extremos ou quando acima de níveis pressóricos cronicamente já elevados, que causam então alguma lesão no que a gente chama de órgãos-alvo. Os principais órgãos-alvo são o coração, o cérebro, os rins e a retina. A hipertensão arterial é um fator de risco para a grande maioria das doenças cardíacas, como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Nós sabemos que a ingestão de dieta rica em sódio é um fator de risco importante para o desenvolvimento e aumento da magnitude da hipertensão arterial. Doses acima de 2 gramas de sódio, o equivalente a 5 gramas de sal de cozinha, estão associados a uma maior incidência de doença vascular e acidente vascular encefálico decorrentes então da hipertensão arterial. Dessa forma, o consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco modificáveis para prevenção e controle da hipertensão arterial. Ainda falando em prevenção e controle, manter um estilo de vida saudável é fundamental. Nesse sentido, o exercício físico regular, o sono de boa qualidade e a hidratação adequada são muito importantes, bem como a interrupção do tabagismo. Reforçamos que é importante procurar um cardiologista para realizar exames preventivos e obter as orientações mais detalhadas para prevenção e tratamento da hipertensão arterial. Por hoje, a nossa conversa termina por aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Nos vemos num próximo encontro. Até lá! Doutora Priscila Brito fala da importância da proteína no processo de emagrecimento, sem a necessidade de fazer uma dieta muito restrita. Entenda melhor. Bom dia, Gui Moreira! Bom dia para você que me assiste aqui. Hoje vamos falar da importância da proteína no processo de emagrecimento. Você já ouviu falar que emagrecer de verdade não é preciso sofrer? Dietas muito restritivas que cortam grupos alimentares inteiros e que reduzem demais as calorias podem até te trazer resultados rápidos, mas colocam a sua saúde em risco e tornam-se insustentáveis a longo prazo e favorecem o temido efeito sanfona. Eu vou te contar aqui um aliado poderoso no processo de emagrecimento saudável, a proteína. Elas são fundamentais, pois promovem saciedade e ajudam a controlar o apetite ao longo do dia. Também ajuda a evitar picos de glicose e insulina, que contribuem para o acúmulo de gorduras. São indispensáveis para a construção e manutenção da massa muscular. Você sabia que o músculo é o principal responsável por acelerar o metabolismo e aumentar o gasto calórico diário? Você vai incluir proteína magra em todas as refeições. Por exemplo, ovos, o frango, o peixe e a carne vermelha. E para quem tem dificuldade de atingir a quantidade ideal de proteína no dia a dia, o whey protein pode ser um complemento rápido e eficiente. Lembre-se, emagrecer trata-se de fazer escolhas inteligentes e isso significa ter a quantidade adequada de proteína em cada refeição. Isso vai ajudar você a chegar no seu objetivo sem sofrimento e diminuir também o efeito sanfona. Hoje a nossa conversa termina por aqui. Não deixe de seguir minha rede social para esclarecer outras dúvidas. Nos vemos no próximo encontro. Até lá! Uma técnica de tratamento odontológico promete devolver o sorriso de quem perdeu um ou mais dentes. Veja com a cirurgiã dentista doutora Alessandra Fabri. Olá, Gui Moreira! Olá, pessoal de casa! Você já imaginou perder um dente hoje e no mesmo dia sair com um novo sorriso? Eu sou a Alessandra Fabri, especialista em implantes dentários, e hoje eu quero te contar sobre uma técnica que tem mudado a vida de muitos pacientes, a carga imediata. A gente costuma dizer que essa técnica devolve o sorriso e a confiança em tempo recorde. Isso porque, com ela, é possível fazer a cirurgia de implante e já colocar um dente provisório fixo no mesmo dia. É um tratamento indicado não só para quem perdeu um dente recentemente, mas também é indicado para aqueles pacientes que usam próteses móveis há anos, ou até mesmo com quem tem pouco osso na cavidade oral. Situações que antes o implante não era considerável possível ou muito invasivo. Hoje a tecnologia e o planejamento digital
nós conseguimos realizar esse procedimento de uma forma muito mais segura, rápida e confortável. Mas é importante dizer que a carga imediata não é uma opção padrão para todos. Cada caso é avaliado individualmente, levando em conta a saúde do paciente, o volume ósseo, a estabilidade do implante, entre outros fatores que eu analiso aqui na clínica. E quando bem indicada, os benefícios são incríveis. O paciente já sai da clínica com um dente fixo, evita o uso de próteses removíveis e pode retornar à sua rotina com muito mais segurança, estética e qualidade de vida. Na minha rotina clínica, cada planejamento é único. Utilizo exames de imagem, escaneamento digital e uma tecnologia de precisão que garante resultados mais naturais e duradouros. A mensagem que eu deixo aqui é: você não precisa esperar meses ou viver com vergonha de sorrir. A odontologia evoluiu. E a carga imediata é um exemplo disso. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua autoestima, da sua expressão, do seu direito de viver com liberdade. Por hoje, nossa conversa termina por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Manhã Melhor, o seu café da manhã com Gui Moreira na tela da Band. Comece o dia com muita informação sobre saúde e bem-estar, dicas práticas e histórias inspiradoras. Manhã Melhor, todo domingo, 7:45 na Band São Paulo. Conheça agora uma substância capaz de regenerar, reparar e rejuvenescer a pele de forma profunda e segura. Doutora Stephen Julie explica pra gente. Olá, Gui Moreira! Olá para você que está aí assistindo de casa. Você já ouviu falar no nome PDRN? Talvez ainda não, mas pode ter certeza, você vai começar a escutar muito sobre isso. Essa substância está fazendo um barulho no universo da estética avançada e tem sido chamado por muitos especialistas de o elixir da regeneração celular. O PDRN é um ativo biomolecular extraído do DNA do salmão, com uma capacidade única de regenerar, reparar e rejuvenescer a pele de forma profunda e segura. Celebridades como Kim Kardashian, Virginia Fonseca e Anitta já são adeptas desse protocolo, que inclui essa tecnologia em seus cuidados com a pele. E sabe por que ele virou o queridinho? Porque ele atua diretamente no DNA das células da pele, estimulando a produção de elastina, colágeno e ácido hialurônico. Ou seja, ele melhora a textura da pele, hidrata profundamente, reduz a inflamação, clareia manchas, suaviza linhas de expressão, tudo isso em um só tratamento. Ele é indicado para quem quer tratar o melasma e outras hiperpigmentações com mais eficácia. Reduzir a acne inflamatória graças ao seu poder anti-inflamatório, minimizar cicatrizes, poros dilatados, sinais de envelhecimento e ainda devolver aquele brilho, aquele vício e a firmeza natural sem intervenções invasivas. O outro ponto forte importante do PDRN é que ele pode ser associado a lasers como, por exemplo, o Lavian, microagulhamentos, bioestimuladores, potencializando assim os resultados. Tudo de forma segura e confortável. A pele responde como se estivesse recebendo ordens para rejuvenescer de dentro para fora. É a ciência pura a favor da estética moderna. Se você busca um tratamento completo, tecnológico e que realmente transforma a sua pele, o PDRN pode ser exatamente o que está faltando na sua rotina. Por hoje, a nossa conversa sobre pele fica por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro com mais segredos da beleza de alta performance. O Você Melhor SP de hoje vai ficando por aqui. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está aqui na tela. E neste domingo, 7:45, no Café do Manhã Melhor na Band, eu recebo grandes especialistas para falar sobre saúde e qualidade de vida. Conto com a sua audiência. E é isso, nos vemos na próxima semana aqui na tela da Band São Paulo. Até lá!